Eu entendo, mas a questão que eu discordo mesmo é dessa visão muito do contrato, dos bens, porque entra muito num casamento que não é sobre afetividade, amor, laços, cumplicidade, é muito sobre propriedade, que é uma coisa que inclusive na Bíblia não se fala tanto, né? Dessa divisão de propriedade, isso é uma coisa muito mais estruturada no sistema que a gente vive. Então, por isso que eu falo que por isso que diferem nossas cosmovisões, porque você se baseia na questão bíblica, do que está na Bíblia, do que foi falado por Jesus, inclusive concordo muito com Jesus em todos os momentos que ele fala na Bíblia, outras coisas eu discordo, e eu não acho que a sociedade inteira deva se basear em algo que estruturalmente não deu certo, que foi o próprio patriarcalismo ao longo da história, que foi essa divisão da mulher cuidar de casa, dos filhos, do homem prover, e por conta dessa divisão sexual do trabalho, o homem ser o provedor e o homem ficar com a guarda. Isso não foi estruturado da nossa opinião, isso foi o sistema que estruturou, por isso que tem essa divisão. Mas o que você fala, o que você chama de não dar certo? Por exemplo, quais casamentos duravam mais? Os casamentos da geração dos nossos avós ou da nossa geração? Bem, só duravam mais porque não tinha divórcio, né? Tipo, eles não podiam se divorciar naquela época, só depois que teve o desquite, o divórcio. Não, muitas mulheres... Isso, sinceramente, é uma generalização. Durava porque eles não podiam nem sequer se divorciar, né? Não, isso é uma generalização. Você tinha casais felizes que chegaram nas bodas de ouro 50 anos. Como você me garante que eles eram felizes? Eu te garanto com meus avós, por exemplo. Seus avós não são dados. Eu te pergunto como você garante que as pessoas eram felizes sem basear apenas na sua família. Entende? Sua família pode ter sido muito bem estruturada, isso é ótimo, perfeito, uma família saudável. Mas nem todas as famílias são assim. Quando nós pensamos no coletivo e não apenas no indivíduo, você precisa me provar que essas mulheres eram felizes. Porque eu posso te falar, minha avó não era feliz. Minha avó sofria violência doméstica dentro de casa e ela não podia se divorciar. Entende? Entendo a importância de uma família estruturada. Mas a realidade material não é essa. A filosofia é muito linda, a religião é muito linda. Se nós fôssemos seguir os princípios de Jesus, a sociedade seria honestamente maravilhosa. E você está ouvindo isso de Mateia, tá? Se nós seguíssemos realmente os princípios de Jesus Cristo na Bíblia, a nossa sociedade seria incrível. Mas não é isso que se segue. Mas deixe-me te provar, Sabe o que se segue hoje? A interpretação bíblica. Então, em cada igreja que você entrar hoje, você vai ver uma interpretação bíblica na católica, na espírita, na adventista. Você vai entrar numa Assembleia de Deus, você vai ver uma interpretação da Bíblia. Você vai entrar na católica, você vai ver outra. E é por isso que eu falo, ninguém realmente está seguindo Jesus Cristo. Estão seguindo interpretações bíblicas de pessoas que estão lendo a Bíblia, interpretando para elas. Ninguém está tendo senso crítico como você tem, que é maravilhoso, de pegar as palavras de Jesus e aplicar e falar que tem que ser tratado de forma igualitária, a guarda compartilhada, os bens compartilhados. Porque hoje, estruturalmente falando, nem mais a igreja tem a mesma opinião igual. Mas deixa eu provar o que você falou. Claro, olha só. Fique à vontade. Todo mundo que está assistindo esse podcast, eu garanto, conhece pelo menos um casal de velhinhos que chegou às bodas de ouro, às bodas de diamante, 60 anos de casados, que chegou feliz. Sim. Eu acho que todo mundo conhece na família um casal de velhinhos que chegou no auge da sua idade, com netos, com bisnetos, e foram felizes. Minha linha de raciocínio é que você não pode olhar para trás e generalizar como se todos os casamentos, todas as relações do passado fossem abusivas. Isso não é verdade, isso não está na realidade dos fatos. Quando a gente olha para os casais de velhinhos que existem hoje, eles, em sua maioria, são felizes sim, e eles são uma prova daquilo que acontecia no passado. Você tinha relacionamentos muito ruins, você tinha tiranias. Platão já dizia que toda monarquia, toda liderança monárquica, ela tende à tirania por causa do pecado. Então, o homem sem Deus, o homem sem valores, o homem sem temor no coração, ele tende a se tornar um tirano. No sistema patriarcal, sim, isso é correto. Mas não é verdade que todos os casamentos do passado, ou a maioria, eram infelizes. Isso não é verdade. A prova é que nós ainda temos casais antigos que são muito felizes hoje. Não é só o meu avô e minha avó. Você tem casais que vieram da antiguidade e permanecem até hoje. E eles são uma prova de que antigamente as pessoas guardavam valores que não existem mais hoje. No momento em que você diz que esse sistema bíblico patriarcal, onde o homem lidera a mulher, deu errado, isso não é verdade. O que deu errado é o sistema pós-moderno. Veja que o IBGE em 2010 revelou que um casamento brasileiro durava em média 16 anos. Em 2020,
esse número caiu para 13 anos. Em uma década, você teve uma queda de 3 anos na média da duração conjugal. Hoje, em 2025, os dados mostram que 53% dos casamentos brasileiros dão errado. Ou seja, de cada 2 casamentos, metade vão acabar em divórcio. Você chegar para mim e dizer que o casamento moderno, o casamento de hoje deu certo e o antigo não, é um contrassenso absurdo, porque é óbvio que você tinha relações tirânicas, você teve ao longo do tempo relações abusivas, mas é óbvio também que quando você olha para a história, os casamentos no tempo dos nossos trisavós, dos nossos bisavós, eles tendiam a durar mais, e não é por causa do sistema patriarcalista e a mulher é obrigada a ficar naquela relação tóxica. Não é verdade. A verdade é que quando você olha para trás, os antigos guardavam certos valores que nós não guardamos mais. O homem pós-moderno, ele é em sua maioria covarde, adúltero. Os homens de hoje, dessa geração, são incapazes de guardar uma aliança, um juramento, um contrato empenhado. Eles abandonam mulheres grávidas, eles traem mulheres no puerpério. Os homens do passado, é óbvio que você tinha homens maus, mas você tinha no passado homens com valores morais mais pujantes, mais firmes, mais bíblicos. Você tinha homens cuja palavra valia mais do que um contrato assinado. Eu aprendi isso com meu avô. Meu avô sempre me dizia isso: meu filho, a palavra de um homem tem que valer mais do que um contrato assinado. Isso se perdeu. Então, quando eu olho para o passado e comparo com hoje, o que eu vejo é o contrário do que você, Carol, está dizendo. As famílias antigas guardavam valores que proporcionavam mais saúde do que as famílias modernas. E isso é por causa dos princípios bíblicos, na minha perspectiva. Independente aqui de que lado que você concorda, todo mundo concorda que você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa cuidar das suas finanças. Então, eu quero lembrar vocês que dia 24 de abril teremos aniversário da Finclass. E só aqui pelo Primocast você vai ter uma condição especial, que é o vitalício. Então você assina uma vez só, não precisa mais se preocupar com isso, com aumentos de assinatura. Você tem acesso a 70 cursos de educação financeira, os analistas dando as carteiras recomendadas. Então, comunidade, bônus exclusivos. Você tem que trabalhar, fazer suas coisas, não ficar com tempo de olhar os investimentos. Você pode investir com as carteiras recomendadas. E comprando pelo link do Primocast, pelo Spotify, pelas redes do Primocast, né, o Instagram, TikTok e aqui pelo YouTube, você vai ter o direito de acompanhar a gente num episódio no cinema, que a gente vai juntar com a galera da Black Friday lá. Então a gente vai fazer algumas sessões, você pode assistir a gente presencial num episódio no cinema, tá bom? Então o link na descrição, QR Code na tela, e é isso.